Você paga suas dívidas, mas sempre volta para o sufoco. Dave Ramsey. Você já percebeu que o problema não é pagar dívida, é não voltar para ela? Eu quero que você pare por um instante e pense na última vez que conseguiu quitar tudo. Talvez você tenha feito renda extra, vendido algo, pegado um turno a mais, cortado o lazer, apertado o orçamento até doer. Você olhou para o saldo zerado, respirou fundo e sentiu aquele alívio quase físico. Parecia que o peso tinha saído das costas. Naquele momento, você prometeu para si mesmo que nunca mais pisaria naquele buraco. Você disse que agora teria controle financeiro, que faria planejamento, que seria diferente. Mas a vida continuou. Surgiu um imprevisto, uma manutenção, uma doença, uma oportunidade imperdível, uma parcela pequena que parecia inofensiva. Quando você percebeu, o cartão já estava cheio de novo. O limite virou extensão do salário, a ansiedade voltou, o sufoco reapareceu e, junto com ele, a culpa. A pergunta silenciosa começou a ecoar. Por que eu sempre volto para o mesmo lugar? Se você quer sair da pobreza com educação financeira de verdade, construir liberdade financeira com disciplina, mentalidade de riqueza e ações práticas, se inscreve agora neste canal. Aqui não tem mágica, não tem promessa vazia, não tem humilhação. Aqui tem responsabilidade, estratégia e transformação real. Hoje eu vou te mostrar o problema, a ação que está faltando e a solução que quebra esse ciclo. Porque pagar dívida é importante, mas não é libertação. Libertação é não depender mais da dívida para sobreviver. O problema não é a dívida, é o ciclo. Você acredita que o inimigo é o boleto, mas o boleto é só o sintoma. A dívida é a parte visível da doença. O verdadeiro problema é estrutural, comportamental e emocional. Você paga a dívida, mas não constrói uma reserva de emergência. Você quita o cartão, mas não muda seus hábitos financeiros. Você resolve o passado, mas continua desprotegido no futuro. É como secar o chão enquanto a torneira continua aberta. Pensa comigo de forma lógica. Se você vive no limite do seu salário, qualquer imprevisto vira nova dívida. Se você não tem planejamento financeiro, qualquer gasto fora do comum vira crise. Se você não tem prioridades claras, qualquer desejo momentâneo vira parcela. A matemática é simples. Se não existe margem, não existe proteção. Se não existe proteção, existe retorno ao sufoco. Muita gente acredita que o problema é ganhar pouco. Em muitos casos, a renda realmente é apertada e isso precisa ser reconhecido com dignidade. Mas mesmo quando a renda aumenta, sem educação financeira e sem disciplina, o padrão continua. A pessoa paga dívidas antigas e cria novas. Aumenta o salário e aumenta o padrão de vida junto. Faz renda extra e gasta antes mesmo de receber. O ciclo não é financeiro apenas. Ele é mental. Você sai do vermelho, mas continua vulnerável. Não existe fundo de emergência para absorver choques. Não existe controle diário dos gastos. Não existe sistema. E quando não há sistema, tudo depende da força de vontade. E força de vontade é instável. Um mês você está focado, no outro está cansado. Um mês você está disciplinado, no outro quer se recompensar por tanto esforço. Sem estrutura, você sempre negocia consigo mesmo e quase sempre perde. A dívida é a febre, o ciclo é a infecção. A febre assusta, dói e chama a atenção. A infecção fica silenciosa. Você trata a febre pagando o que deve, mas se não trata a causa, a febre volta. E cada vez que volta, corrói um pouco mais sua confiança, sua autoestima e sua esperança de conquistar liberdade financeira. Percebe como isso é mais profundo do que parece? O problema não é falta de caráter, não é falta de inteligência, não é maldição financeira. É ausência de planejamento consistente, de hábitos sólidos e de visão de longo prazo.
É viver sempre reagindo, nunca se antecipando. É sobreviver mês após mês, sem construir base. Você não volta para o sufoco porque é fraco. Você volta porque pagou a dívida, mas não construiu o sistema. E enquanto o sistema não mudar, o resultado também não muda. No próximo tópico, eu vou te mostrar algo que pode incomodar ainda mais. Por que até pessoas inteligentes, estudadas e trabalhadoras quebram financeiramente com frequência? Pessoas inteligentes também quebram. E isso precisa ser dito com clareza, porque talvez você esteja se julgando de forma injusta. Existe uma crença silenciosa de que quem se endivida é desorganizado, irresponsável ou ignorante. Mas a realidade é muito mais complexa. Médicos quebram, engenheiros quebram, empresários quebram, gente com diploma, com experiência, com QI alto. Se inteligência resolvesse dinheiro, o mundo seria diferente. O problema é que dinheiro não é apenas matemática. Dinheiro é comportamento. Dinheiro é emoção. Dinheiro é contexto. Você pode ser excelente na sua profissão e péssimo na gestão da própria vida financeira. Pode entender de números complexos e não ter controle sobre impulsos simples. Pode ganhar bem e ainda assim viver no limite. Quando você paga uma dívida, o alívio emocional é enorme. E é exatamente aí que começa o perigo. O cérebro entende que a ameaça passou. A tensão diminui, a vigilância cai, você relaxa. E relaxar não é errado. O problema é relaxar sem ter criado proteção. A sensação de vitória cria uma falsa segurança. Você pensa que agora tem controle, mas o que você teve foi um momento de esforço intenso. Controle é outra coisa. Controle é sistema funcionando mesmo quando você está cansado. É hábito automático, não motivação temporária. Existe também o fator da comparação social. Você trabalha duro, vê pessoas ao redor comprando carro novo, viajando, trocando celular. A pressão é sutil, mas constante. Você começa a justificar pequenos gastos como merecimento. Afinal, você lutou tanto para sair da dívida. Você merece aproveitar um pouco. Só que esse pouco, repetido várias vezes, vira parcela. Parcela vira bola de neve. Outro ponto é a ausência de educação financeira prática. A escola ensinou equação, mas não ensinou orçamento. Ensinou história, mas não ensinou planejamento financeiro. Ninguém explicou como funciona um fundo de emergência, como organizar prioridades, como criar disciplina financeira. Você aprendeu a trabalhar, mas não aprendeu a administrar o que ganha. E existe ainda algo mais profundo. Muitas pessoas crescem em ambientes onde viver no limite é normal. Cartão estourado é comum. Empréstimo é rotina. Não existe referência de estabilidade. Sem perceber, você reproduz o padrão que viu a vida inteira. Não por incapacidade, mas por familiaridade. O cérebro tende a repetir o que considera normal. Percebe como o problema não é falta de inteligência? É falta de estrutura emocional e comportamental. É ausência de planejamento sólido. É falta de proteção contra você mesmo nos momentos de euforia ou cansaço. Enquanto você acreditar que precisa apenas se esforçar mais, continuará preso. Esforço resolve a dívida. Sistema resolve o ciclo. E essa diferença muda tudo. No próximo tópico, eu vou te mostrar a regra mais ignorada da educação financeira, aquela que separa quem realmente constrói liberdade financeira de quem apenas alterna entre alívio e sufoco. Existe uma regra simples, quase desconfortável, que muita gente ignora porque parece dura demais, mas ela explica exatamente por que você paga suas dívidas e volta para o sufoco. Ninguém investe enquanto está sangrando. Ninguém constrói riqueza enquanto está financeiramente exposto. Parece óbvio, mas observe o que acontece na prática.
A pessoa quita o cartão e, no mês seguinte, já quer começar a investir com pouco dinheiro, comprar algo parcelado ou assumir um novo compromisso fixo. Ainda não existe reserva de emergência, ainda não existe controle total dos gastos, ainda não existe estabilidade, mas já existe pressa. O problema é que você saiu da dívida, mas não saiu da vulnerabilidade. Se amanhã seu celular quebra, se o carro apresenta defeito, se alguém da família adoece, se o trabalho atrasa pagamento, você não tem colchão. Sem colchão financeiro, qualquer imprevisto vira dívida novamente. A matemática é cruel, mas é honesta. Se você não tem proteção, você depende de crédito, e crédito, quando vira muleta, vira prisão. Muita gente acredita que o próximo passo depois de pagar dívidas é investir. Parece inteligente, parece evolução, mas investir sem base é construir em terreno instável. Antes de pensar em rentabilidade, você precisa pensar em estabilidade. Antes de falar em liberdade financeira, precisa falar em segurança financeira. Sem isso, cada pequeno choque externo derruba todo o esforço que você fez. Pense de forma lógica. Se você ganha R$ 3.000 e gasta praticamente os 3.000, qualquer variação de R$ 500 desmonta seu orçamento. Se você não sabe exatamente para onde vai cada valor, você está operando no escuro. E operar no escuro gera ansiedade, decisões impulsivas e, novamente, parcelamentos. Controle financeiro não é obsessão, é clareza. É saber que cada real tem função definida dentro do seu planejamento. Existe também o erro emocional da autocompensação. Você sofreu para pagar dívidas, cortou lazer, abriu mão de conforto, segurou o consumo. Quando termina, sente que merece recuperar tudo de uma vez. Só que recuperar padrão antes de construir base é trocar estabilidade por prazer momentâneo. Liberdade financeira não nasce de explosões de esforço, nasce de consistência silenciosa. A regra é simples. Enquanto não existir reserva mínima, orçamento estruturado e acompanhamento mensal, você ainda está em fase de recuperação, não em fase de expansão. Ignorar isso é como tirar o gesso antes do osso consolidar. Pode parecer que está firme, mas ainda está frágil. Você não volta para o sufoco porque não sabe ganhar dinheiro. Você volta porque não protege o dinheiro que ganha. Você volta porque resolve a emergência, mas não constrói prevenção. E prevenção exige disciplina diária, não heroísmo ocasional. No próximo tópico, eu vou te mostrar o inimigo invisível que continua sabotando sua evolução, mesmo quando você começa a organizar as contas. A mentalidade de pobreza que opera silenciosamente nas suas decisões. Existe um inimigo que não aparece na fatura, não vem descrito no extrato e não pode ser parcelado. Ele opera em silêncio, molda suas decisões e faz você acreditar que está avançando quando, na verdade, está apenas repetindo padrões. Esse inimigo é a mentalidade de pobreza. Preste atenção com honestidade. Quantas vezes você associou consumo a progresso? Quantas vezes acreditou que financiar algo era sinal de evolução? Parcelar não é crescer. Trocar de carro sem ter patrimônio não é subir de nível. Comprar algo porque a parcela cabe no mês não significa que cabe na sua vida financeira. Essa confusão entre prestação e prosperidade mantém milhões de pessoas presas. Mentalidade de pobreza não significa falta de dignidade. Não significa incapacidade. Significa escassez internalizada. É quando você acredita que dinheiro foi feito para circular rápido demais nas suas mãos. É quando você sente que, se não gastar agora, vai perder a chance. É quando a urgência domina a lógica. Muita gente nunca foi ensinada a diferenciar ativo de passivo de forma prática. Ativo coloca dinheiro no seu bolso. Passivo tira dinheiro do seu bolso. Simples assim. Mas a cultura empurra o contrário.
Ela ensina que o que brilha é conquista. Ensina que parecer rico é mais importante do que se tornar financeiramente estável. E quando você cresce vendo isso, começa a normalizar dívidas como parte da vida adulta. A escola não ensinou educação financeira real. Não explicou como montar um planejamento financeiro básico. Não ensinou sobre reserva de emergência, sobre investimento consistente, sobre juros trabalhando a favor ou contra você. Você aprendeu a trabalhar para ganhar dinheiro, mas não aprendeu a fazer o dinheiro trabalhar com inteligência. Sem mudar essa mentalidade, qualquer aumento de renda vira aumento de padrão. Você começa a ganhar um pouco mais e, imediatamente, eleva o estilo de vida. Novo celular, novo plano, nova parcela. A renda cresce, mas a liberdade não acompanha. O problema não está na renda em si, está na forma como você decide usá-la. Existe também o medo inconsciente de acumular. Algumas pessoas cresceram ouvindo que dinheiro muda caráter, que riqueza é coisa de gente desonesta, que querer prosperar é ambição negativa. Se no fundo você acredita que riqueza é algo ruim, você sempre encontrará uma forma de se livrar do dinheiro antes que ele cresça. Isso é sabotagem silenciosa. Quebrar a mentalidade de pobreza exige reflexão, exige questionar crenças antigas, exige separar emoção de decisão financeira. Você precisa começar a perguntar: isso é ativo ou passivo? Isso aumenta minha estabilidade ou apenas minha aparência? Isso me aproxima da liberdade financeira ou apenas me dá prazer momentâneo? Sem essa mudança interna, qualquer estratégia externa falha. Você pode até pagar dívidas várias vezes, mas continuará reconstruindo o mesmo padrão. E é por isso que tanta gente trabalha duro, paga o que deve e ainda assim nunca sai do sufoco. No próximo tópico, eu vou te mostrar por que aumentar a renda, fazer renda extra e buscar mais dinheiro não resolve o problema se a base comportamental continuar frágil. Existe uma frase que muita gente repete como se fosse solução definitiva: eu só preciso ganhar mais. Parece lógico. Se o dinheiro está curto, aumente a renda. Se as contas estão apertadas, faça a renda extra. E sim, aumentar a renda é importante. Mas aqui está a verdade desconfortável. Renda maior sem inteligência financeira maior apenas amplia o problema. Observe o padrão. A pessoa começa a ganhar um pouco mais, consegue um trabalho melhor, faz horas extras, inicia um pequeno negócio, vende algo online, melhora o faturamento. Nos primeiros meses, sente alívio. Parece que agora vai conseguir organizar tudo. Só que, ao mesmo tempo, surgem novos compromissos. Um plano melhor, uma assinatura a mais, uma troca de carro, um financiamento mais confortável. O padrão de vida sobe junto com a renda. O que era sufoco em R$ 2.000 vira sufoco em 5.000. Isso acontece porque o problema não estava apenas no valor que entrava. Estava na ausência de planejamento financeiro. Se você não tem controle claro do que ganha e do que gasta, qualquer aumento de renda vira oportunidade de consumo, não de construção. E consumo constante não gera liberdade financeira. Gera dependência constante de ganhar sempre mais. Sem estrutura, a renda extra vira válvula de escape emocional. Você trabalha mais, se sente cansado e usa parte do dinheiro para se recompensar. Compra algo que acha que merece, faz um gasto impulsivo para aliviar o estresse, assume uma parcela porque agora acredita que pode pagar. Só que a parcela fixa não acompanha sua motivação. Se a renda cair ou variar, a obrigação permanece. Outro ponto importante é que aumentar renda sem mudar mentalidade mantém você no mesmo ciclo de curto prazo. Você pensa no mês atual, não no ano seguinte. Pensa na próxima compra, não na próxima década. Educação financeira exige visão de longo prazo. Exige perguntar constantemente: isso fortalece minha estabilidade ou apenas satisfaz um desejo imediato?
Existe também o risco da falsa segurança. Quando você começa a ganhar mais, pode relaxar na disciplina. Para de acompanhar gastos pequenos. Deixa de registrar despesas. Acredita que o dinheiro a mais compensa qualquer desorganização. Só que desorganização somada à renda maior gera rombo maior. A renda é ferramenta, não é solução automática. Se você não tiver prioridades claras, se não tiver reserva de emergência, se não tiver um plano definido para investir com pouco dinheiro de forma consistente, o dinheiro simplesmente escorre. E quando escorre, você volta ao ponto inicial, só que agora com compromissos maiores. Ganhar mais é importante sim, mas ganhar mais sem mudar comportamento é como aumentar a velocidade de um carro sem ajustar a direção. Você pode até ir mais longe, mas se estiver apontando para o lugar errado, apenas chegará mais rápido ao mesmo problema. No próximo tópico, eu vou tocar em algo que quase ninguém fala. O ambiente ao seu redor influencia mais sua vida financeira do que você imagina. E ignorar isso mantém você preso ao mesmo padrão. Existe um fator que muita gente ignora, porque é desconfortável admitir. O ambiente molda suas decisões financeiras todos os dias. Você pode até ter boa intenção, pode estar estudando educação financeira, pode querer mudar sua mentalidade de riqueza. Mas se o ambiente ao seu redor empurra você para o consumo impulsivo, a pressão é constante. Pense na sua rotina. Família que normaliza parcelamento. Amigos que medem sucesso por aparência. Redes sociais que exibem um padrão de vida editado, financiado e muitas vezes endividado. Publicidade oferecendo crédito fácil com a promessa de solução imediata. Tudo isso cria uma atmosfera onde gastar parece normal e se controlar parece exagero. Quando você cresce ou convive em um ambiente onde viver no limite é comum, o cérebro registra aquilo como padrão aceitável. Cartão estourado vira parte da vida adulta. Empréstimo consignado vira estratégia recorrente. Não existe referência de reserva de emergência, de investimento consistente, de planejamento financeiro estruturado. E o que não é visto dificilmente é reproduzido. Isso não significa que você é fraco. Significa que você está inserido em um sistema que estimula consumo e crédito como motor da economia. O problema é que o sistema não sofre as consequências das suas decisões. Você sofre. Se você não desenvolve disciplina interna, acaba reagindo ao ambiente em vez de liderar sua própria transformação. Existe também a pressão emocional. Quando você começa a mudar hábitos financeiros, algumas pessoas estranham. Dizem que você está exagerando, que está ficando mão fechada, que dinheiro foi feito para gastar. Se você não tiver clareza do seu objetivo de liberdade financeira, pode ceder para se encaixar novamente. A necessidade de pertencimento é forte e ela influencia decisões que parecem pequenas, mas acumuladas se tornam gigantes. Além disso, ambientes com instabilidade constante geram mentalidade de curto prazo. Se você vive cercado de incerteza, tende a focar no agora. O futuro parece distante demais para planejar. E quando o foco é apenas sobreviver ao mês, qualquer visão de longo prazo fica em segundo plano. Isso mantém o ciclo ativo. Quebrar esse padrão exige consciência estratégica. Você precisa escolher quais referências vai consumir. Precisa se expor a conteúdo que fortaleça sua inteligência financeira. Precisa estabelecer limites claros, mesmo que isso gere desconforto inicial. Disciplina não é isolamento, é posicionamento. Não é sobre culpar o ambiente, é sobre reconhecer sua influência e assumir responsabilidade pela direção da sua vida financeira. Você pode não controlar tudo ao seu redor, mas pode controlar suas decisões dentro desse cenário. E essa mudança de postura já altera o jogo.
No próximo tópico, eu vou revelar uma armadilha sutil que acontece exatamente quando você acha que está livre. A falsa sensação de liberdade que destrói todo o planejamento recém-construído. Existe uma armadilha perigosa que aparece exatamente no momento em que você acredita que venceu. Você paga as dívidas, organiza as contas, respira aliviado e sente algo poderoso: liberdade. Só que essa sensação, se não for administrada com inteligência financeira, vira o começo de um novo ciclo de sufoco. Quando a pressão desaparece, o cérebro interpreta como vitória definitiva. Você sofreu meses, talvez anos, apertando o orçamento, fazendo renda extra, cortando gastos, dizendo não para desejos. Ao quitar tudo, surge uma vontade quase automática de compensação. Você pensa que merece aproveitar. E merece mesmo, mas sem planejamento, essa recompensa vira sabotagem. A falsa liberdade acontece quando você confunde ausência de dívida com estabilidade financeira. Não dever nada não significa estar protegido. Se você não tem reserva de emergência, não tem investimento consistente, não tem controle detalhado dos gastos, você ainda está vulnerável. Só que agora, a vulnerabilidade está escondida atrás da sensação de conquista. É nesse momento que muitas pessoas assumem novos compromissos. Parcelas que antes pareciam impossíveis, agora parecem acessíveis. Um financiamento que parecia arriscado, agora parece viável. A justificativa interna é simples: agora eu estou organizado. O problema é que organização momentânea não substitui sistema permanente. Existe também o efeito psicológico da expansão de padrão. Quando a dor diminui, a disciplina tende a diminuir junto. Você relaxa no acompanhamento do orçamento. Deixa de anotar pequenas despesas. Para de revisar metas. Acredita que já aprendeu a lição. Só que disciplina financeira não é evento, é hábito contínuo. A liberdade real não é poder gastar sem limite, é poder escolher sem medo. É saber que, se algo acontecer, você está protegido. É dormir tranquilo porque existe planejamento financeiro sólido sustentando suas decisões. A falsa liberdade é euforia. A liberdade verdadeira é estabilidade. Se você não transformar o momento da quitação em ponto de construção estrutural, a história se repete. Você celebra antes de consolidar base. E base frágil não sustenta crescimento. No próximo tópico, nós vamos sair da análise e entrar na solução concreta. Eu vou te mostrar as ações fundamentais que quebram o ciclo de uma vez por todas, começando pela estrutura mínima que todo mundo precisa ter antes de pensar em investir ou expandir. Agora nós saímos da reflexão e entramos na construção, porque entender o problema sem agir é continuar no mesmo lugar com mais consciência. E consciência sem prática não paga boleto nem constrói liberdade financeira. Se você quer parar de voltar para o sufoco, precisa criar uma base mínima inegociável. Não é complexo, não é sofisticado, não exige salário alto. Exige disciplina e clareza. A primeira estrutura é a reserva de emergência. Não é investimento para ficar rico, não é aplicação para render alto. É proteção, é blindagem. Enquanto você não tiver pelo menos um valor inicial guardado, suficiente para cobrir pequenos imprevistos, você continua dependendo de crédito como plano B. E quando o crédito vira plano B, vira também plano A, C e D. A reserva quebra essa dependência. Pense de forma racional. Se o pneu fura, você usa a reserva. Se o eletrodoméstico quebra, você usa a reserva. Se surge uma despesa médica inesperada, você usa a reserva. Sem ela, qualquer imprevisto vira dívida. Com ela, o imprevisto vira apenas inconveniente. Essa diferença muda completamente sua estabilidade emocional e financeira. A segunda estrutura é o orçamento com propósito. Não é anotar gastos por obrigação. É dar função para cada real
antes que ele chegue. Quando o dinheiro entra, ele já tem destino definido: moradia, alimentação, transporte, investimento, lazer. Se você não decide antes, o impulso decide por você. E impulso não constrói patrimônio. Orçamento não é prisão, é estratégia. Ele não limita sua liberdade, ele organiza sua liberdade. Você passa a gastar com consciência, não com culpa. E quando surge uma decisão maior, você avalia com base em números reais, não em sensação momentânea. A terceira estrutura é eliminar as dívidas restantes com método, se ainda existirem. Começar pelas menores não é matemática pura, é psicologia. Cada dívida eliminada gera sensação de progresso. Progresso gera motivação. Motivação sustentada gera consistência. E consistência gera resultado. A quarta estrutura é automatizar o que for possível. Se você depende de lembrar de poupar, vai falhar nos meses difíceis. Se o dinheiro vai automaticamente para a reserva ou para o investimento simples, você reduz o risco de sabotar a si mesmo. Automatizar é proteger você de você. Essas ações não são complexas, são básicas, mas o básico repetido com disciplina cria transformação. A maioria das pessoas quer estratégia avançada de investimento sem ter estabilidade básica. Quer falar de liberdade financeira sem ter controle financeiro. Isso inverte a ordem natural do crescimento. Quando você constrói essa base, algo muda internamente. Você deixa de viver apagando incêndios e começa a antecipar cenários. Sai da sobrevivência e entra na construção. Isso prepara o terreno para o próximo passo. Crescer com inteligência, sem cair nas promessas de dinheiro rápido que apenas aceleram o próximo ciclo de queda. No próximo tópico, eu vou mostrar por que tentar escapar da pobreza através de atalhos financeiros quase sempre termina em frustração e mais dívidas. Existe um momento perigoso na jornada de quem quer escapar da pobreza, quando a impaciência começa a gritar mais alto que a disciplina. Depois de organizar as contas, montar reserva de emergência e criar um mínimo de estabilidade, surge a vontade de acelerar tudo. É aqui que muita gente se perde. A promessa é sedutora. Ganhos rápidos, multiplicação imediata, operações milagrosas. A ideia de que investir com pouco dinheiro precisa ser algo explosivo para compensar o tempo perdido. Só que atalhos financeiros quase sempre cobram um preço alto, e esse preço costuma ser a sua estabilidade recém-conquistada. O problema não está em investir. Investir é fundamental para construir liberdade financeira. O problema está na mentalidade de urgência. Quando você carrega anos de frustração, quer recuperar tudo de uma vez. Quer sair do zero para o topo em meses. Só que riqueza sólida é construída com consistência, não com euforia. Mercados variam, negócios oscilam, renda flutua. Quem entra buscando solução mágica geralmente entra sem preparo emocional. E quando a primeira perda acontece, o desespero toma conta. A pessoa tenta recuperar rápido, arrisca mais e transforma investimento em aposta. Educação financeira não combina com desespero. Existe também o risco de terceirizar a responsabilidade. Você começa a seguir alguém que promete ganhos rápidos e deposita sua esperança ali. Se der certo, ótimo. Se der errado, a culpa parece ser externa. Mas liberdade financeira real exige autonomia, entendimento e paciência. Não depende de herói financeiro. Construir patrimônio é, muitas vezes, entediante. É investir de forma simples, constante, mesmo quando o resultado parece pequeno. É repetir hábitos financeiros corretos mês após mês. É aceitar que crescimento sólido leva tempo. A disciplina silenciosa vence a empolgação momentânea. Quem realmente escapa da pobreza entende que o foco inicial é proteção, depois crescimento sustentável. Não é glamour, não é ostentação, não é multiplicação milagrosa.
É base forte, renda crescente com estratégia, investimento coerente com seu perfil e visão de longo prazo. Quando você troca ansiedade por planejamento, algo muda profundamente. Você deixa de buscar salvadores e começa a construir seu próprio caminho. E isso prepara você para o próximo passo essencial: ajustar não apenas suas ações externas, mas seu padrão emocional diante do dinheiro. No próximo tópico, nós vamos falar sobre o reset emocional, que separa quem alterna entre altos e baixos de quem constrói estabilidade duradoura. Agora, nós entramos na parte mais ignorada da educação financeira e, ao mesmo tempo, a mais decisiva: o seu padrão emocional diante do dinheiro. Você pode ter planilha, pode ter orçamento, pode ter reserva, pode até estar investindo com pouco dinheiro de forma correta. Mas se suas emoções continuam desorganizadas, sua vida financeira sempre estará em risco. Dinheiro é comportamento sob pressão. Observe como você reage quando algo dá errado. Se surge um gasto inesperado, você mantém a calma ou entra em pânico. Se o investimento oscila, você mantém o plano ou muda tudo por impulso. Se o salário aumenta, você fortalece sua base ou aumenta o padrão de vida imediatamente. Essas respostas revelam seu nível de maturidade financeira. Muitas pessoas vivem em ciclos emocionais intensos. No aperto, entram em modo sobrevivência, cortam tudo, trabalham dobrado, fazem renda extra, assumem disciplina extrema. Quando a situação melhora, entram em modo recompensa. Gastam mais, relaxam o controle, diminuem a vigilância. Essa alternância cria instabilidade constante. Reset emocional significa romper esse padrão. Significa parar de tratar dinheiro como válvula de escape ou como fonte de validação. Significa decidir que suas escolhas financeiras não serão baseadas em euforia nem em desespero, mas em planejamento racional. Isso exige autorresponsabilidade. Não é culpa, é responsabilidade. Você começa a entender que cada decisão, por menor que pareça, tem impacto acumulativo. Um pequeno gasto repetido pode comprometer sua meta. Um pequeno investimento consistente pode construir patrimônio ao longo do tempo. Emoção descontrolada destrói consistência. Também é necessário abandonar a narrativa de vítima. O sistema pode ser difícil, o ambiente pode ser limitador, a renda pode ser baixa. Tudo isso é real. Mas se você acredita que não tem nenhum poder sobre suas decisões, você entrega o controle da sua transformação. Reset emocional é assumir que, mesmo em cenário adverso, você escolhe como reagir. Disciplina deixa de ser castigo e passa a ser proteção. Planejamento deixa de ser restrição e passa a ser liberdade futura. Quando você internaliza isso, começa a agir com menos impulsividade e mais estratégia. A verdadeira liberdade financeira começa dentro. Antes de aparecer na conta bancária, ela aparece na sua postura. E quando postura e prática se alinham, o ciclo de sufoco perde força. No próximo tópico, eu vou revelar o que as pessoas realmente ricas fazem de forma silenciosa, longe das aparências, e que quase ninguém enxerga. Existe uma imagem popular de riqueza que engana muita gente. Carros caros, roupas de marca, viagens constantes, ostentação nas redes sociais. Essa imagem cria a sensação de que enriquecer é parecer rico, mas a realidade é bem diferente. A maioria das pessoas que construiu patrimônio sólido não vive tentando provar nada para ninguém. Pessoas financeiramente estáveis costumam viver abaixo do que poderiam. Elas poderiam gastar mais, mas escolhem gastar menos. Poderiam trocar de carro com frequência, mas mantêm o mesmo por anos. Poderiam ampliar o padrão de vida rapidamente, mas preferem ampliar investimentos. Essa diferença de postura muda completamente o resultado ao longo do tempo. Quem busca parecer rico geralmente compromete fluxo de caixa com parcelas altas. Quem busca ser financeiramente livre protege fluxo de caixa.
A diferença é invisível no curto prazo, mas gigantesca no longo prazo. Enquanto um depende constantemente de renda alta para sustentar o estilo de vida, o outro constrói ativos que reduzem dependência. Existe também o fator da comparação social. Quando você mede sua evolução pelo que os outros exibem, sempre estará insatisfeito. Sempre haverá alguém com algo maior, melhor ou mais novo. Essa corrida nunca termina. Pessoas que constroem riqueza silenciosa não entram nessa disputa. Elas focam no próprio planejamento, nas próprias metas e na própria estabilidade. Outro ponto é a paciência. Patrimônio consistente raramente nasce de movimentos bruscos. Ele cresce de forma acumulativa. Investimentos simples, feitos com regularidade por anos. Negócios construídos com visão de longo prazo. Reinvestimento constante. Não é glamour, é disciplina repetida. Muitos milionários invisíveis moram na mesma casa por décadas. Dirigem carros comuns, não chamam atenção, mas têm controle financeiro, reserva robusta, investimentos consistentes e liberdade de escolha. Eles não precisam provar riqueza porque vivem a tranquilidade que ela proporciona. Isso confronta diretamente a mentalidade de consumo como símbolo de sucesso. Se você associa prosperidade à aparência, vai gastar para aparecer. Se associa prosperidade à autonomia, vai investir para construir. Quando você entende essa diferença, começa a questionar suas próprias decisões. Esse gasto aumenta meu patrimônio ou apenas minha imagem? Essa parcela fortalece minha estabilidade ou apenas alimenta a comparação? Essa pergunta simples, repetida ao longo dos anos, transforma completamente o destino financeiro. No próximo tópico, nós vamos aprofundar o que realmente significa transformação financeira de verdade, além de carro, além de status, além de aparência. Transformação financeira de verdade não tem a ver com carro novo, relógio caro ou fotos de viagem. Isso pode até acontecer como consequência, mas não é a essência. A verdadeira transformação acontece quando você troca ansiedade por clareza, improviso por planejamento e dependência por autonomia. Pense na diferença entre viver no limite e viver com margem. Quando você está no limite, qualquer problema vira crise. Um atraso no pagamento já gera tensão. Uma despesa inesperada tira seu sono. Você trabalha com medo constante de algo dar errado. Isso não é vida, é sobrevivência. Agora, imagine ter controle financeiro real. Você sabe exatamente quanto entra e quanto sai. Tem reserva de emergência, tem prioridades definidas. Investe de forma simples e consistente. Não precisa correr atrás de solução desesperada todo mês. Isso muda sua postura diante da vida. Você deixa de tomar decisões por pânico e começa a decidir por estratégia. Transformação é recuperar dignidade. É não depender de crédito para resolver imprevistos básicos. É não sentir vergonha ao falar de dinheiro. É conseguir dizer não para gastos que não fazem sentido, mesmo que outras pessoas pressionem. É entender que liberdade financeira não é luxo, é tranquilidade. Também é desenvolvimento pessoal. Você aprende a adiar prazer imediato para conquistar estabilidade duradoura. Aprende a separar desejo de necessidade. Aprende que disciplina não é sofrimento permanente, é construção inteligente. Essa maturidade se reflete em outras áreas da vida, porque autocontrole financeiro fortalece autocontrole emocional. Muita gente busca enriquecimento rápido porque está cansada de sofrer. Mas quando a base não é sólida, qualquer ganho rápido pode desaparecer tão rápido quanto veio. Transformação real é lenta, consistente e acumulativa. Ela começa na mentalidade, passa pelo hábito e se consolida no patrimônio. Quando você constrói estabilidade, começa a enxergar oportunidades com calma. Pode investir com pouco dinheiro sem desespero. Pode buscar renda extra de forma estratégica, não por necessidade urgente.
pode planejar crescimento em vez de apenas apagar incêndios. Isso é liberdade financeira. Não é ostentação. É poder escolher. Escolher onde trabalhar, escolher quanto tempo dedicar à família, escolher como reagir aos desafios. E essa liberdade não nasce de um evento isolado, nasce de um sistema mantido com disciplina. No próximo tópico, eu vou responder de forma direta à pergunta central deste vídeo e justificar completamente o título. Por que você paga suas dívidas e ainda assim volta para o sufoco? Você paga suas dívidas e volta para o sufoco porque resolveu a consequência, mas não corrigiu a estrutura. Essa é a resposta direta. Dói ouvir, mas liberta entender. Você eliminou o saldo negativo, mas não construiu reserva de emergência. Organizou o mês, mas não criou sistema permanente. Sentiu alívio, mas não consolidou disciplina. Melhorou a renda, mas manteve os mesmos hábitos. Pagou o que devia, mas não mudou a forma como pensa, decide e reage ao dinheiro. A dívida é visível, o comportamento é invisível. Enquanto o comportamento não muda, o resultado volta. Você volta para o sufoco porque continua vivendo sem margem. Porque ainda depende de crédito quando algo sai do planejado. Porque ainda usa consumo como recompensa emocional. Porque ainda mede progresso por aparência. Porque ainda reage ao ambiente em vez de liderar suas escolhas. Você volta porque confunde fim da pressão com liberdade financeira. Mas liberdade não é ausência de cobrança, é presença de estrutura. Se não existe fundo de emergência, qualquer imprevisto vira nova dívida. Se não existe orçamento com propósito, qualquer aumento de renda vira aumento de padrão. Se não existe mentalidade de longo prazo, qualquer oportunidade vira tentação. Se não existe controle emocional, qualquer oscilação vira decisão impulsiva. Percebe a lógica? Não é azar, não é destino, é padrão. E padrão só muda quando você decide agir diferente de forma consistente. Não é intensidade temporária, é disciplina contínua. Não é esforço extremo por 3 meses, é hábito simples repetido por anos. Você não precisa de fórmula mágica, precisa de estrutura, precisa de clareza, precisa de autorresponsabilidade. Precisa aceitar que pagar dívida é fase de recuperação, não de celebração definitiva. Quando você muda o sistema, o resultado muda. Quando constrói base antes de expandir, o ciclo enfraquece. Quando protege antes de crescer, a estabilidade aparece. Quando pensa no longo prazo, o curto prazo deixa de controlar você. É por isso que você sempre volta, porque a dívida acabou, mas o padrão permaneceu. No próximo e último tópico, eu vou fechar esse ciclo com uma decisão prática que pode marcar o início da sua virada definitiva. Existe um momento na vida financeira em que você precisa parar de apenas entender e começar a decidir. Decidir que o ciclo termina aqui. Decidir que pagar dívida não será mais um evento isolado, mas o início de um sistema permanente. Decidir que sua liberdade financeira não será construída na emoção do mês, mas na disciplina dos anos. Uma virada definitiva começa com um compromisso simples e concreto. A partir de hoje, nenhuma decisão financeira será tomada sem passar por 3 perguntas. Isso fortalece minha estabilidade? Isso constrói patrimônio? Ou isso apenas satisfaz um impulso? Essa filtragem muda sua relação com o dinheiro imediatamente. Ela cria consciência antes da ação. Você também precisa definir um plano claro para os próximos 12 meses. Não algo abstrato, mas específico. Construir ou fortalecer a reserva de emergência até determinado valor. Manter orçamento ativo todos os meses. Eliminar qualquer dívida restante com método. Iniciar ou manter investimentos simples e consistentes. A clareza transforma intenção em estratégia. Entenda algo essencial. Liberdade financeira não é um salto, é uma sequência. Pequenas vitórias acumuladas constroem confiança.
Confiança reforça disciplina. Disciplina sustenta resultado. Resultado gera estabilidade. Estabilidade abre espaço para crescimento. Essa cadeia só se mantém se você proteger a base. Haverá meses difíceis, haverá imprevistos, haverá tentações. A diferença agora é que você não estará reagindo no escuro, estará agindo com planejamento. E mesmo quando errar, porque todos erram, terá estrutura para corrigir rapidamente sem voltar ao fundo do poço. Você não nasceu para viver no sufoco, não nasceu para trabalhar apenas para pagar juros, não nasceu para sentir vergonha ao falar de dinheiro. Educação financeira é ferramenta de autonomia. Planejamento é ferramenta de proteção. Disciplina é ferramenta de transformação. Pagar dívida é o começo. Construir sistema é a libertação. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal para continuar aprendendo educação financeira prática. Compartilhe com alguém que precisa quebrar esse ciclo e escreva nos comentários a decisão que você está tomando hoje. A transformação começa quando a decisão deixa de ser ideia e vira ação contínua.